Se você precisa que as portas se abram para você, repita essa oração durante 7 dias e logo após a oração você vai ouvir a palavra que foi ministrada, a pregação sobre essa oração, tá bom? Se inscreva no canal caso você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para você acompanhar essa série de ministrações, marca aí o seu joinha, o seu gostei, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Vamos para a oração e depois a gente ouve a palavra. Jesus é a porta que abre todas as portas. E eu não sei que porta que está fechada para você hoje. Eu só sei te dizer que nós podemos, através de oração, da fé e do entendimento bíblico, romper, quebrar, destruir e fazer com que a porta se abra. Coloque as mãos sobre o seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu me coloco agora diante de Ti. Jesus, eu entendo que eu sou uma casa que possui portas que dão acesso a muitas coisas. Senhor, ao longo da minha vida, eu tenho permitido muitos acessos na minha vida. Acessos, permissões para muitas coisas negativas entrarem na minha vida, na minha porta ou no meu caminho. Mas hoje, Senhor, eu decido a fechar todas as portas que o inimigo encontrou aberta, ou até mesmo devido pecados, iniquidades, imaturidades, eu permiti com que essa porta se abrisse e o mal entrasse ou acessasse a minha vida. Hoje, nesse primeiro dia de oração, nessa primeira semana, eu quero que o Senhor ministre no meu coração, na minha vida, porque eu quero abrir não só uma, mas como todas as portas de acesso ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu abro agora todos os acessos que o Senhor precisa para entrar na minha vida e remover e retirar tudo que entrou e tem feito a minha vida ser uma vida fracassada, arruinada. Espírito Santo, entra no meu coração, na minha mente, nas minhas emoções, porque a partir de hoje, eu quero que o Senhor faça morada dentro de mim. E eu não quero que essa morada seja uma morada suja ou bagunçada. Espírito Santo, me ajuda a consertar, a arrumar essa casa que é a minha vida. Eu te convido a remover com força tudo aquilo que o inimigo não quer tirar, tudo aquilo que eu já tentei, mas não sai com a minha força humana. Agora vai sair
porque o teu Espírito, Jesus, vai me encher. E todas essas portas que o inimigo teve acesso, destruiu, arruinou, eu declaro que essas portas estão sendo agora visitadas pela luz da glória de Cristo Jesus. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor tem a pá que limpa a eira. Eira é campo que representa a minha vida. Traz essa pá e começa a remover todo lixo, todo entulho espiritual de maldição. Jesus, começa a limpar das minhas emoções toda tristeza, angústia, solidão, depressão. Vai limpando o medo, tirando a insegurança, tirando a desesperança. Jesus, limpa agora a minha mente, os meus pensamentos, todos os pensamentos viciosos, pensamentos que são chamados de imperatividade, pensamentos dos quais eu não quero pensar, mas eles brotam, eles vêm. Eu declaro agora que tudo aquilo que atrai esses pensamentos negativos de pecados, promiscuidades, vontades e desejos malignos, eu declaro agora que Jesus comece a limpar, porque eu quero ser essa casa com a porta aberta para Jesus me elevar. Eu sou essa casa que estou abrindo a porta para receber uma elevação na minha saúde, no meu financeiro, na minha vida amorosa, no meu ministério ou vida espiritual. Jesus, eu abro o meu coração e te convido, vem ceiar, vem, Senhor, está comigo neste momento e nesse período de vida que eu tenho vivido. Eu não quero mais ser uma casa que está fechada para o Senhor. Eu quero ser essa casa que está aberta para receber o melhor de Deus. Senhor, me toca, me liberta, me restaura. Jesus, eu te convido, vem e sê comigo, em nome de Jesus. Amém? Você percebeu que toda essa oração que você fez agora só falou de coisas sobre você? Porque esse é o propósito. Se nós não arrumarmos essa casa interior e não abrirmos essa porta chamada coração ou a porta da nossa vida, como que você vai clamar a Jesus ou a Deus por outras portas que a gente vai falar nos outros dias e orar por elas? É uma coisa meia estranha você querer que Jesus abra as portas para você sem você abrir as portas para ele entrar na sua vida. Ou você toma uma posição interior de querer mudar, ou as portas vão continuar fechadas. A gente ora, Deus abre a porta para fulano, para ciclano, abre.
Mas muitas vezes, o teu coração que está ferido, machucado, magoado, contaminado por pecados e iniquidades, fecha a porta que Deus abriu. Agora sim, nós vamos orar, e você vai apresentar uma porta que você quer que Deus abra. Haja visto que você orou para Deus tocar o seu coração na sua vida. Feche seus olhos aonde você está. Talvez nessas 4 semanas aqui, você vai buscar uma porta aberta na tua vida profissional ou financeira. Você está convidado e desafiado para isso. Mas talvez você vai estar buscando 4 semanas apenas de oração e de busca para que uma porta na tua vida amorosa abra-se. Uma porta que vai dar acesso à reconciliação, à restauração de um casamento, relacionamento, ou até mesmo de conhecer uma pessoa. Deus pode trazer uma pessoa para o seu caminho. Eu não sei que porta você precisa. Eu só sei que Jesus é essa porta, que vai abrir todas as portas para você. Talvez você está como aquela mulher encurvada. Ali mostra que a porta está fechada e você está doente, presa em uma enfermidade, em uma doença, seja ela qual for. Eu quero dizer para você que aquele mesmo Jesus que disse para aquela mulher, você está livre. Em outras palavras, ele poderia dizer, a porta se abriu, você está curada. Esse mesmo Jesus está aqui hoje para abrir essa porta do cativeiro da enfermidade e da doença, e você ser curado e ser curada. Talvez não é físico, talvez é emocional. Tristeza, angústia, feridas, mágoas, inseguranças, incertezas. Jesus quer curar o teu coração. Ele quer abrir todas as portas para você. Jesus, eu oro agora por esses meus irmãos e irmãs. Tanto aqueles que estão aqui presencialmente, como cada um que posteriormente está assistindo e talvez já está repetindo as orações. Que cada dia, meu Pai, que essa pessoa repetir essa oração, que mais a porta se abra. Que todas as portas, meu Pai, das quais os teus filhos, meu Pai, estão agora orando, buscando, que esse Dalet da porta fechada seja rompido, quebrado, porque nós declaramos que as portas estão se abrindo agora. Abre, Senhor, as janelas e as portas do céu, abre os céus, meu Pai, e começa a derramar sobre a vida dessa pessoa a bênção, o milagre. Eu sinto no meu espírito, irmão, aqui, pessoas presencialmente aqui, que o teu coração e a tua vida está fechado e fechada. E possa ser que alguém que vai assistir posteriormente na internet, já serve para você também. Traumas, frustrações, você confiou em pessoas, e essas pessoas te feriram, e o seu coração se azedou, se fechou. Você vive num conflito, você vive num embate. Você quer ser feliz, você quer voltar a ter confiança, mas você precisa abrir o teu coração para perdoar alguém. Talvez perdoar alguém por uma dívida literal, ou por palavras malditas que ela lançou, ou por atitudes que essa pessoa tomou com você.
e te feriu, e te machucou, e te magoou. E aí isso causou esse trauma. Deixa Deus te curar agora. Há pessoas aqui, irmãos, que o Espírito Santo me conduz a orar por você hoje. Que você tentou prosperar. Não, eu vou empreender. Não, eu vou ser sócio. Não, eu vou montar um negócio para mim ganhar dinheiro. E deu errado. Não foi, não fluiu. Você talvez perdeu dinheiro. Talvez está devendo até hoje. E todas as vezes que é colocado diante de você um desafio, você tem medo de acontecer novamente aquilo. Porque você viu a porta se fechando para você. Jesus quer curar o teu coração, a tua mente. Porque para você acessar essa porta novamente, você tem que ser curado. Deixa o Espírito Santo te tocar agora. Você não vai ter mais medo de empreender, porque dessa vez você vai empreender com os céus abertos sobre a tua vida, com as portas abertas sobre a tua vida, e não com o teu coração, a tua vida, a tua mente fechada. Abra a sua mente e o seu coração para o Espírito Santo de Deus ministrar. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor, todas as pessoas que aqui estão, que tiveram as portas fechadas, por causa de uma feitiçaria, de uma bruxaria, de um encantamento, de uma praga que foi lançada, de um feitiço que alguém fez, e as portas se fecharam, e tudo se travou, e aquele acesso que a pessoa precisava, aquela bênção, foi criado um muro, uma fortaleza. Nesta oração, Pai, nós declaramos agora que até mesmo as fortalezas do inferno venham ser quebradas agora, destruídas agora. Espírito Santo de Deus, faz com que essas portas se abram. Faz com que essas portas se abram. E tudo aquilo que os teus filhos querem receber, começa a tocar eles agora. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. Portas estão se abrindo agora. Show karamaturi alabaço. Obrigado, Espírito Santo. Estenda a sua mão assim, ó. Nós vamos passar, ungir as suas mãos e orar nas tuas mãos. Porque mão é onde você toca. Mão representa aquilo que você tem. E o profeta Miqueias disse que as iniquidades contaminam as nossas mãos. Por isso que muitas coisas que vêm na sua mão, você não consegue segurar. Mas a partir de hoje, tudo aquilo que você colocar as mãos, vai multiplicar, vai prosperar, vai fluir. Enquanto o Lucas vai adorando, nós vamos orar por você. E não perca, não fica distraído não, continue orando. Continue falando, Senhor, abre a porta para mim. Eu preciso que a porta se abra, eu preciso que os caminhos estejam abertos. E aí a gente vai orando com você. Espírito Santo de Deus, vem.
Pois bem, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que Deus abençoe você. Olha só, nós vamos então começar aqui uma nova série com este vídeo. Esse vídeo é o primeiro vídeo dessa série de ministrações, que são as campanhas que nós temos feito na igreja, né? Semanais. E aí eu estou gravando, posto, e as pessoas da igreja e vocês também aqui do YouTube, da internet, das redes sociais, podem também acompanhar e fazer as orações, né? Olha só, portas abertas. Essa é a primeira ministração que você vai ouvir agora e eu convido você para acessar a playlist onde nós iremos colocar esses 4 vídeos. Vão ser um mês, né? 4 ministrações, tá bom? E eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida. E a gente está fazendo nesse formato que fizemos a outra campanha, né? Primeiro a gente coloca a oração para, durante 7 dias você vai repetir essa mesma oração. Por que a gente está colocando a pregação depois? Para, no primeiro dia você assiste a oração e a pregação, não é verdade? No outro dia, quando você vir, você não precisa mais assistir a pregação porque você já assistiu, certo? Então, é bênção, é um modelo, é um formato novo que a gente criou aqui para ter a oração e a pregação, certo? Você vai ter esse dever de fazer 7 dias de oração até vir o próximo vídeo. Veio o próximo vídeo, postou, você deixa esse, assista o outro, e assim sucessivamente. E aí, se você fizer tudo isso certinho, você vai ter orado o quê? Um mês, porque em cada vídeo você ora 7 vezes, durante 28 dias, ou seja, 4 semanas, um mês, você orou e Deus fez com que as portas viessem se abrir. Então nós vamos para a primeira ministração aqui, falar sobre o Dalet, tá? E pensa nas ministrações que estão top. Muita coisa profunda você vai aprender aqui nessas ministrações. E não se esqueça, seu like, se inscreva no canal caso você não é inscrito, me segue no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, e eu tenho certeza que essas ministrações vão ser muito edificantes para você, tá bom? Então vamos agora para a pregação e no final tem aquela vinheta que vai mostrar aí os dados bancários, caso você queira fazer uma oferta, abençoar o nosso ministério para que a gente continue investindo, né, e fazendo mais aqui conteúdo para abençoar a vida de vocês. Esses mesmos dados que vão aparecer aí na vinheta estão aqui nas descrições também, certo? Vamos lá então aprender agora sobre a letra hebraica Dalet. Vamos lá? Graça e paz, boa noite para todos, amém? Amém? Queridos, nós iremos iniciar aqui, nesse dia de hoje, uma série de 4 ministrações, 4 palavras, com orações também. E naquela mesma dinâmica que eu fiz na última série de ministrações, como eu vou estar gravando esses vídeos, assim que postar, quem desejar, quem achar que isso é uma revelação de Deus para você, que você tem que se conectar a essa palavra que vai ser pregada e as orações, eu vou disponibilizar no YouTube para vocês pegarem essas orações que nós iremos fazer e repetir ela pelo menos 7 vezes. Quando eu falo 7 vezes, é durante 7 dias. Tu pega o vídeo, né? Essa última série eu gravei como? Como a gente faz aqui, ó. Vou pregar e depois eu oro. Só que na edição eu vou inverter. Ponho a oração primeiro e depois a palavra, a pregação. Porque daí, como as pessoas vão repetir 7 vezes, não precisa ficar passando o vídeo para frente para chegar até lá no final na oração. Então, na edição, a gente faz isso. E aí, você que quiser pegar esses vídeos de oração com a palavra e repetir, vai ser bênção. Eu digo o seguinte: quanto mais você orar, melhor. Mais você vai estar perto do milagre ou da resposta que você quer de Deus. Certo? Essa palavra de hoje é uma palavra que alguns de vocês já viram. Porque eu tinha gravado um vídeo, fiz uma edição bem bacana e fiquei com isso no meu espírito.
e decidi abrir para todos vocês. Quem é que assistiu isso já, ou quem já viu essa ministração? Quem faz parte daquele grupo da mentoria coletiva, onde a gente grava alguns estudos ou faz lives para mandar para o pessoal. Então, nós vamos falar aqui sobre portas abertas. Mas antes de falar sobre portas abertas, eu quero te mostrar, biblicamente falando, o que é que faz as portas estarem fechadas para mim e para você. Inclusive, este versículo aqui que eu vou ler, no começo do ano, na primeira campanha que a gente fez de oração aqui na igreja, onde eu falei sobre isolantes espirituais, eu citei esse versículo. E agora a gente vai aprofundar mais um pouco sobre ele, tá? Que é Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Põe aí no telão também, Lucas, para a gente acompanhar. A minha é King James aqui, certo? Isso aí. Isaías 59, versículo 2. De todo esse versículo que tem aqui, eu quero só uma palavra. Uma só. A tradução diz assim, ó. No entanto, são as vossas maldades. Em algumas traduções diz iniquidade. São as vossas maldades que fazem separação. Diga comigo, separação. Separação. Eu só quero essa palavra hoje do versículo, tá? Separação. Que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublam e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso Ele não nos dá ou não te dá ouvidos. Amém? Preste atenção. Todos nós que estamos aqui, ou pelo menos a maioria de nós queremos uma resposta de Deus. Para um problema no casamento, um problema de saúde, queremos uma resposta de Deus para a nossa vida profissional, financeira. É assim ou não é, irmãos? Sempre nós estamos em busca de uma resposta de Deus. E quando não é para nós estamos buscando para os outros. É assim ou não é? Que a gente vira intercessor. Aí tem a mãe que intercede pelo filho ou pelos filhos, né? A avó, o avô. Ou seja, sempre nós teremos um propósito de oração e sempre nós queremos uma resposta de Deus. Ou seja, se eu fosse intitular, eu poderia colocar o tema dessa mensagem como a oração que Deus responde. Mas nós estamos com o propósito de falar sobre portas abertas. E o versículo não tem nada a ver com porta aberta a princípio. Sim ou não? Não tem nada a ver. Estamos falando de iniquidade, estamos falando de pecado, mas você vai entender aqui aonde é que tem nesse versículo a questão da porta. E aí durante 4 dias, então, 4 semanas no caso, nós estaremos ministrando sobre portas abertas e dentro desse conceito. A Bíblia diz, então, que os nossos pecados fazem separação. E uma outra coisa que o texto diz também, os vossos pecados nublam, ou geram uma neblina. É mais ou menos você estar dentro de um incêndio com muita fumaça, e a fumaça representar as maldades, os pecados, as iniquidades. É assim que funciona o mundo espiritual. Quanto mais pecado, quanto mais iniquidade não confessada, não perdoada, isso gera uma névoa no mundo espiritual que esconde, faz você ficar escondido a ponto de Deus não te ouvir. E isso daqui tem uma passagem no Novo Testamento, que se eu não me falha a memória é João capítulo 9,
o cego de nascença. Você vê que os judeus carregam esse entendimento. E as pessoas perguntaram, ele nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele? Ou por causa dos pecados dos seus pais? Aí Jesus vai explicar, não foi os pecados dele, nem foi dos pais. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então você percebe que eles carregam isso no inconsciente, porque o pecado ele tem esse poder de trazer essa névoa, nubla, obscurece e faz com que os olhos de Deus ou o rosto de Deus a gente não consiga perceber. E aí, não vendo a face do Senhor, como o texto diz aqui, ele não nos dá ouvido. Ou seja, ele não nos dá resposta às nossas orações, ao nosso clamor. Primeiro entendimento é, quanto mais a gente renunciar a toda e qualquer prática pecaminosa, ou comportamento, atitude ou mentalidade pecaminosa, melhor para Deus nos responder. Melhor para Deus trazer para mim e para a sua vida uma resposta. Amém? Por isso que nessa campanha de oração nós vamos fazer muita renúncia. Semana passada eu trouxe aqui uma pregação, um estudo bíblico, daqueles bacanas, falando sobre os cheiros espirituais e sobre comportamentos. Preguiça, passividade, pecados, mentalidades que atraem demônios para as nossas vidas. Tem a ver com isso aqui também. Pois bem. Lucas, põe o primeiro slide aí. Vou ficar aqui um pouquinho de lado, irmãos, por enquanto. A palavra separação, no hebraico aqui, de Isaías 59, é essa palavra que, no transliterado do português, a pronúncia vai ser badal. Diga comigo, badal. Então nós temos aqui a palavra hebraica e aqui o transliterado, badal. Badal é separar. Você vai perceber que badal, então, é composto por 3 letras hebraicas. Põe o segundo slide, Lucas. O 2. Pois bem, isso é badal em hebraico. Nós temos aqui a letra beit, porque do hebraico você lê de cá para cá. Não é como o português que a gente lê assim. É da direita para a esquerda. Então nós temos aqui beit, tá? Por isso que começa ba, beit. Nós temos aqui o dalet, que é essa letra aqui que a gente quer, tá? Dalet e lamed, tá? Então essas 3 letras formam a palavra badal. Já que eu já estou com esse slide aqui na tela, a letra beit, por exemplo, no Novo Testamento a gente encontra uma palavra chamada Betsaida, quer dizer. Betsaida é casa da pesca. Ou Betânia. Betânia é fácil. Quem já viu Betânia? É até nome de gente, não é? Betânia é casa da pobreza ou casa da humildade. Tá? Ou se você lembra do paralítico no tanque de Betesda. Betesda é casa da misericórdia, ou casa de misericórdia. Então, são letras que começam, são palavras que começam com essa letra aqui, que no português tem o som de B. Mas também a gente tem, como por exemplo, filho, no hebraico, ben. Um verbo, baná, que é edificar, construir. Lá no estudo bíblico que eu coloquei lá para os irmãos do Mentoria, eu coloquei o verbo vaiaben. Vaiaben é quando Deus diz assim, ó, e Deus tirou da costela do homem, formou, ou construiu, ou edificou, qualquer uma dessas expressões, a mulher. Formou a mulher, vaiaben. Baná, que é construir, que é edificar, tem a ver, estão sempre com a letra B. Aí aqui, nós temos o dalet.
E é esse Dalet aqui que nós vamos encontrar a porta. Mas voltando aqui o Beit, já vou dar logo essas informações para você. Diga assim, Beit sempre está conectado à casa. Diga assim, Beit significa casa e família. Então, por isso que Beit, irmãos, você vê casa de misericórdia, casa da pobreza, casa do peixe, Ben, que é filho, Baná, que é construir, sempre vai ter a ver com Beit. Beit, então, é casa, tá? E a gente sabe que existe uma revelação pessoal que nós somos a casa de Deus, sim ou não? Nós somos a casa de Deus, ou a morada de Deus. Tem a ver com Beit também, tá? Tem a ver com Beit. Essa segunda letra, que é Dalet, nós temos muitas, e eu vou te dar aqui várias palavras. Vamos pular o Dalet agora, porque o que eu quero é ele, e vamos ver aqui o Lamed, essa terceira aqui, que é a letra do coração. Por exemplo, Lab, a palavra coração é com Lamed. Lamed tem alguns significados, como elevação. Lamed significa o quê? Por isso que em muitas palavras que tem a ver com oferta, você vai encontrar essa letra aqui, ó, o Lamed. Porque dentro do entendimento judaico, o Lamed, quando, por exemplo, a palavra olá no hebraico, que é oferta de sacrifício inteiro. Quando você pega essa Bíblia sua no português, você encontra palavras como holocausto, tá? Holocausto, que era o sacrifício queimado, o sacrifício inteiro. E holocausto, então, que é essa palavra hebraica olá, significa aquilo que sobe. Porque qual que é o entendimento? Pegar um animal, queimar ele inteiro e a fumaça subir. Por isso que tem que ter Lamed. Porque dentro do entendimento, quem faz o altar, quem sacrifica a oferta, ele está se elevando até a Deus. Então, por isso que tem Lamed. Certo? Então, a letra Lamed também vai significar ensino. Ensinar, doutrina. E existe também, irmãos, é porque eu esqueci de colocar e de dar para o Lucas colocar. Existem as imagens pictográficas de cada letra. Eu só trouxe do Dalet aqui para mostrar para vocês. Mas o Lamed, a imagem pictográfica dele é um cajado de pastor. Por isso que tem a ver com ensino. Aí se tu junta essas duas coisas, Lamed significar elevação e Lamed significar ensino, junta as duas coisas, diga assim, o ensino nos eleva espiritualmente. Então, quanto mais conhecimento sobre as coisas espirituais que você tiver, melhor. O conhecimento, ele eleva você a dimensões espirituais. Por isso que aqui na nossa igreja, eu prego demais, né? Eu encho o saco de vocês. Semana passada foi 1h15 a mensagem, quinta-feira. Porque, irmãos, eu entendo que muito mais do que a gente ficar brincando de igreja, é tratar essas coisas espirituais com seriedade. E pelo menos da minha parte, o que eu puder para fazer você prosperar, vencer, conquistar, e ter esse conhecimento que vai fazer você alcançar essas coisas, melhor para mim, eu vou ter menos problemas. Eu não vou ficar enxugando gelo de problemas e dificuldades, sendo que eu te dei a ferramenta que é o conhecimento. Então, nós temos aqui, ó, casa, que é eu e você, representa eu e você. O Dalet ainda não falei, mas nós temos aqui o Lamed. Aqui no meio, então, nós temos o Dalet. Diga assim, Dalet significa porta. Casa e elevação. Casa, porta e elevação ou ensino.
Se a casa representa eu e você, então está dizendo que aqui nessa casa tem uma. E porta serve para quê, irmão? Entrar, sair. Ou seja, o significado de Dalet também é acesso. Então é uma porta que tem um acesso. Um acesso para o quê? Está vendo tanto que é fácil? Uma casa que tem uma porta que dá acesso a uma elevação. A você subir espiritualmente. Porque o Lamed tem a ver com o céu, com coisas elevadas. Então tudo que você precisa espiritualmente está nos céus. Então ele está dizendo aqui o que significa isso. Porém, nós vamos voltar à palavra. Pode tirar aí, Lucas. Porém, a palavra é separação. A palavra é o que, irmãos? É uma palavra negativa. Não é uma palavra positiva. É uma palavra negativa. A questão é que eu, como uma casa, que tem uma porta, que quero acessar, eu poderia pegar essa explicação e falar que é o céu isso. Porque no céu, irmãos, há muitas portas abertas. Eu poderia pegar essa palavra ou essas letras que a gente acabou de estudar aqui e citar versículos como Jesus falando, eu sou a porta do aprisco. A porta do aprisco é o que? Aonde as ovelhas acessam para estarem protegidas e também para se alimentarem. Jesus é a porta. Eu poderia pegar aquele versículo de Apocalipse que diz, eis que estou à porta e, bato. Porque essa porta representa nós também. Salmos 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Você está percebendo que eu estou citando versículos que vão conectar ao que a gente quer dizer aqui? E Isaías está dizendo o seguinte, no entanto, são as vossas maldades que fazem o quê? Separação. Aí agora, Lucas, põe aí a terceira figura aí, que é o Dalet, na imagem pictográfica. A imagem pictográfica do Dalet, a outra, Lucas, essa também serve, essa aqui é a letra Dalet, tá? Mostrando aqui que ela é uma porta. Vai de novo, a outra. Aquela que tem um verdinho, Lucas. Aqui é o formato do Dalet, em várias, inclusive ali, em forma curva. É um verdinho, Lucas, aqui, tem aqui, igual esse aqui, Eu te mandei aí. Inclusive, aqui, essa forma curva aqui, já eu vou explicar por que o Dalet é assim. Que na mente do judeu, isso é como uma pessoa curvada. É o quê? Uma pessoa? Então, achou aí, Lucas? O Dalet, então, é uma porta. E a imagem pictográfica dela, quando o Lucas achar, ele vai colocar aí. É uma porta fechada. É uma porta o quê? Então não é uma porta aberta. Por isso que na palavra separação aparece o Dalet. Olha o jeito que é a porta. Se tu olhar aqui, irmão, eu diante de Deus, quando vi a primeira vez, e aonde tem porta aí mesmo? Isso aqui não é uma porta. É uma porta, irmão, parece? Parece uma mesa, né? Mas qual que é o entendimento da época? Nós estamos falando de um idioma, irmão, de pelo menos 6.000 anos, tá? Naquela época, as portas não eram portas como nós temos hoje. Representam uma porta de uma tenda. Então está aqui o batente da porta. E aqui, normalmente, as portas da época, era porta de tenda, era feito com couro de animal. Então é uma porta que está
enrolada, ela está meio aberta, né? Ela não está comprida. É como aquelas janelas que a gente puxa assim, ó, e aí ela abre. Ou então puxa e ela fecha. Então, a representação do Dalet, que é essa porta fechada, é porque representa uma porta de uma tenda. Aí você fala, aí está mais explicado um pouquinho, né? Então, na imagem pictográfica, aí quando o cara escreve lá separação, ele põe uma casa, a primeira letra, depois a Dalet, e depois a elevação. Aí está dizendo separação. Aí tu lê, a princípio, quando tu não tem todas as informações, tu acha que vai ser uma palavra positiva. Mas o Dalet, então, aparece como uma porta fechada. E o Dalet também pode significar caminho. Então, é uma porta e é um caminho. O que Jesus disse? Eu sou a porta. Mas ele diz em outra palavra que ele é o... Só que esse Dalet aqui é a porta fechada. E o que tem? Por isso que tem a separação. Por isso que a palavra separação tem a ver com Dalet, com a porta fechada. Então, volta lá, Lucas, o segundo, o número 2. Então, nós temos aqui casa e a porta. E a porta que está o quê? Fechada. Então, nós temos uma casa que está com a porta, às vezes é você. Fechada para quê? Para elevação. Sabe o que é isso? É a separação. É Jesus estando de fora de nossa vida, como lá em Apocalipse dizendo, eu estou à porta aí. Se ele está batendo é porque a porta está fechada da casa. É o nosso coração fechado. É a nossa vida fechada. É nós quando saímos lá da nossa casa e estamos num ambiente do culto como esse, fechados. Cheio de conceitos ou preconceitos, ou simplesmente com a nossa atenção voltada para outras coisas, menos para o ensino da palavra, menos para a oração. E Jesus, então, ele quer entrar nessa casa, que tem uma porta, essa casa é você. E ele quer entrar. Só que Isaías está dizendo, as iniquidades estão fechando essa porta. Os pecados é que nublam e impedem o acesso de Deus à nossa vida. Quantas coisas, irmãos, interiormente dentro de você, te impede estar mais perto de Deus? Ah, não, eu estou frio espiritual. Ah, eu não sinto a presença de Deus. Ah, isso, aquilo outro. Você, então, é essa pessoa que está separado. Você está vivendo uma separação. Então, é uma casa que tem uma porta, mas ela está fechada. Então, o acesso à elevação não acontece. O milagre ele não acontece porque é uma porta que está fechada. Então, o conselho que eu dou para você, abra o seu coração, abra a sua mente, porque isso vai fazer com que a glória de Deus, quando for derramada sobre a sua vida, ela entre, ela não fique de fora, ou ela não fique ao redor. A bênção de Deus, ela tem que penetrar dentro de você. Só que a primeira porta que eu quero que você abra é a porta do seu coração ou da sua vida. Tem como eu fazer isso por você? Não. É você, irmão. Quando você demonstra, não, eu estou indo para o culto, não, eu estou indo para os estudos, não, eu estou indo para as orações, isso já mostra que o seu coração, ele está aberto. Ele não é esse Dalet fechado. Ele é o Dalet aberto, ele é o caminho aberto. Então já mostra que você quer chegar aqui, ó, na elevação. E lembre-se que Lamed é ensino, ou seja, o ensino, e aqui a imagem pictográfica é o cajado do pastor, o cajado de Jesus, do bom pastor. E muitas vezes é lógico, né? Hoje não é o dia. Mas o cajado muitas vezes serve como exortação para as ovelhas.
para não deixar as ovelhas perdidas no caminho. Quantos de nós precisamos de encontrar esse Lamed aqui, não só como aquele cajado que vai nos consolar, como o texto diz, né? A tua vara e o teu cajado me consolam, o salmista Davi disse, olhando para si como uma ovelha de um pastor. Mas muitas vezes nós temos que receber esse Lamed aqui através de uma exortação, para Deus trazer, Ele sendo o pastor, para trazer aquela ovelha mais para perto do rebanho, para perto do aprisco. Então, o desafio desse primeiro dia é ser essa casa, mas está com a porta aberta. É tirar esse Dalet, é quebrar o Dalet da porta fechada. E deixar o Dalet sim, mas com a porta aberta. Tira aí, Lucas. A letra Dalet, irmão, ela tem vários significados. Eu anotei aqui para vocês aqui, muitos. Talvez não vou citar todos, para a gente ganhar tempo para oração. Há sentidos positivos e há sentidos negativos também, tá? De Dalet. Por exemplo, Dalut. Dalut. É uma palavra com Dalet. A primeira letra dessa palavra, então, é Dalet. Dalut significa, no hebraico, fraqueza. Significa o quê, irmãos? Ou até mesmo fragilidade. Dalut veio do verbo dal. E dal significa fraco. Ou até mesmo pobre. Fraco e pobre. Existe uma palavra chamada daná. Daná é pobreza. Então você percebe que dentro da raiz hebraica antiga, nós estamos falando de um idioma de pelo menos 6.000 anos. A porta fechada no Dalet já representa uma pessoa que está privado de ter o quê? Riquezas. De ter o quê? Saúde. De ter o quê? Força. Porque olha quantas palavras com Dalet que representa coisas negativas. Várias. Então, quantos de nós somos essa casa que a porta está fechada no Dalet para a gente? E aí a gente percebe pobreza, fraqueza, debilidades e muitas outras coisas. Muitas. Fiz uma anotação aqui de uma palavra positiva. Dilitane, com Dalet também. Essa é positiva. E dilitane também significa exaltar ou elevar. Por exemplo, no Salmos 30, versículo 1, eu vou ler aqui na João Almeida e vou ler na King James. Na João Almeida diz assim, ó: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes. João Almeida. Então, exaltar-te aqui é o sentido positivo do Dalet. Esse mesmo versículo, lendo por outra tradução, diz assim, ó, que é a King James: eu te exalto, ó Senhor, porque tu me reerguestes. Tu me reergueu. Ou seja, alguém que estava no chão, abatido, caído, ele levantou. Então nós temos um algo positivo aqui em relação ao Dalet. A forma curva que eu mostrei para vocês, no Dalet, representa uma pessoa curvada. E quando a gente fala de pessoa curvada, quando eu estava fazendo o esboço, logo eu lembrei, e se Dalet tem a ver com privação, porta fechada, o que eu me lembrei? Da mulher encurvada. Lembra de Jesus falando da mulher encurvada? Era no sábado. Jesus queria operar um milagre na vida daquela mulher. E os religiosos da época, né, de plantão. Jesus disse sobre aquela mulher o quê?
18 anos, essa mulher tem sido presa. É uma cativa. É uma prisioneira de Satanás. Qual era o nome da doença que ela tinha, irmão? Por andar curvada? Sei lá. Artrite, artrose, osteoporose, câncer na coluna. Que mais? Sei lá, qualquer desgaste, lesão. O que aconteceu para aquela mulher andar assim, a gente não sabe. Não sei que tipo de diagnóstico. Jesus está dizendo que aquela mulher, ela está vivendo o Dalet, só que ela está privada da sua saúde. Ele olha e vê a mulher presa. É como a gente olhar para a separação, a palavra separação, e ver o Dalet e a porta fechada. Então, quando Jesus cura ela, e ela então se endireita, e levanta os olhos para o céu, e Jesus disse para ela: mulher, você está livre. Livre da sua doença. Inclusive a expressão, não é essa pregação que eu quero trazer hoje não, mas um dia eu trago ela para vocês. Inclusive a expressão livre ali, quando Jesus disse, mulher, você está livre. A mesma palavra grega que Jesus usa ali, é a palavra que ele usa para divórcio. Mulher, você está o quê? Livre. Livre do quê? Da doença. É como se Jesus estivesse falando, você está sendo divorciada dessa enfermidade. Ou desse espírito de enfermidade que há 18 anos você está presa. Então ali acontece um divórcio, uma separação. A gente chama isso de quebra de aliança no mundo espiritual. Eu não sei o que conectou aquela mulher com aquela enfermidade, mas Jesus, quando vai curar ela, deixa bem claro que a palavra ali é o quê? Livre. Então, aquela mulher que estava enferma, doente, a porta que estava fechada, ela se abriu. E ela foi curada. Porque Jesus é esse, irmãos, que chegou para Pedro e disse, eu te dou as chaves do reino. Para tu e para a igreja. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no... E tudo que vocês fecharem. A chave, irmãos, ela sempre vai vir com um conhecimento. Existe uma chave chamada, diga comigo, chave de sabedoria. Jesus vai criticar os fariseus, os doutores da lei, que é a palavra monicos, em relação a homens que eles não entravam na porta do céu, e nem quem queria entrar, eles deixavam, porque eles possuíam a chave do conhecimento. No mundo de hoje, irmão, que a gente vive hoje, de internet, de marketing digital, o que eles estão vendendo? Curso. E curso é o quê? Conhecimento. Porque o ser humano, ele sempre teve esse desejo por conhecer, e tem gente que tem a chave de alguns conhecimentos que não quer passar para você. E essa chave que pode abrir a porta e te dar acesso a um novo histórico de vida, a uma nova fase, a um novo tempo, a um novo período. Só que eu quero dizer para você aqui, nesse dia de hoje, todas as chaves espirituais que Jesus tem para você, elas são gratuitas. Mas a partir do momento que você queira buscá-las e usá-las também, porque o conhecimento é essa chave que vai te dar acesso a um novo mundo, a nova probabilidade de bênção e de milagres. Lucas, eu coloquei uns videozinhos aí, uma outra curiosidade sobre o Dalet. Coloca eles aí. É a palavra, como é vídeo, dá uma pausa aí. Deixa aí, Lucas. Volta. Pode deixar esse mesmo. Isso, volta devagarzinho. Então, duas palavras. Nós temos aqui DAT. Põe a outra, Lucas. Deixa rodar aí, aperta o pausa. Devia ter feito um print lá em casa, né?
Nós temos aqui, pausa nessa, Daat. Olha como é que escreve no transliterado em português, né? Significa o quê em hebraico? Tirando um A, põe lá, Lucas. Aí nós temos outra palavra em hebraico, que é o quê? Religião. Agora põe o outro vídeo lá, que as letras aqui, ao invés de ser português, é hebraico. Aí aqui. Temos aqui o quê? Dalet. Temos aqui também Ain, Tav. Ó, aqui, Dalet e Ain. Passa, Lucas. Quando tira, aqui é, ó, a religião. É só duas letras. Tirou aquela do meio. Volta de novo, Lucas. A do meio é Ain. Que letra é essa, irmãos, hebraica? Ain é a letra que representa os olhos, ou visão. Ain representa o quê? Visão, olhos, tem a ver com tudo isso. Lembra do jardim do Éden? A serpente e a mulher, a serpente dizendo para a mulher assim, olha, no dia que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir. Porque você vai receber o quê? Conheci. Na verdade, ela foi enganada. Por que a palavra dá conhecimento, nós temos a visão, que representa a visão espiritual, e a religião não tem mais a letra Ain, porque foi tirado. Aqui é uma curiosidade apenas, que muitas vezes o religioso é o que está sem o Ain, sem a visão. Então ele é um cego espiritualmente. E aquilo que era para ser um conhecimento para ele, para abrir a visão dele, como a serpente diz para a mulher, na verdade, quando a pessoa vai comendo de muitos frutos e não consegue ter o discernimento, a visão espiritual sai. E quando sai, nós temos só Dat, que é religião, que ficou só a religião. Então nós temos aqui uma outra curiosidade, uma coisa da qual nós queremos, nós precisamos é de conhecimento. Então, a gente pode tirar, Lucas. Todas essas coisas, Dat, Daat, conhecimento, Provérbios capítulo 18, versículo 15, diz assim, ó, um coração inteligente adquire conhecimento. Aí a palavra conhecimento é Daat, conhecimento espiritual. E os ouvidos dos sábios buscam conhecimento. De novo, Daat. A palavra Daat, esse conhecimento, é o conhecimento da qual nos leva a abrir os nossos olhos espirituais, a ter uma visão mais clara das coisas de Deus e das coisas do céu. Hoje, irmãos, essa mensagem é só uma introdução de muitas coisas que eu quero trazer aqui para vocês durante essas quintas-feiras. Coloca uma coisa na sua cabeça, na sua mente. Eu sou uma casa. Existem portas em mim. Mente. E não só portas, né, como janelas. Os 5 sentidos humanos são portas de entrada. E muitas vezes eu deixo entrar por essa minha porta da minha vida, ou a porta do meu coração, coisas negativas. E quando aquilo que é bênção, aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, a gente não deixa entrar. O conhecimento espiritual, revelações bíblicas, coisas que vão realmente fazer com que a nossa vida ela venha mudar. Para finalizar, eu quero dizer para você que a palavra badal, separação, as vossas iniquidades fazem o quê? Separar. A palavra separação também significa dividir. A palavra separação significa partir, retirar e também fazer
distinção. Sempre quando eu trago aqui para vocês uma palavra original, eu também gosto de anotar o sentido figurado. O sentido figurado da palavra é porque o sentido figurado traz a mente do autor. Por que ele colocou aquela palavra ali? E agora, com essas explicações sobre as letras, por que ele colocou tal letra ali? Aí a gente começa a entender o que o autor estava querendo dizer, apesar das nuances que tem os idiomas, né? O português para o hebraico. O hebraico não tem nenhuma vogal, só para você ter ideia. É muito difícil de a gente lidar com isso, mas com um jeitinho consegue. Então, o sentido figurado de Badal significa criar uma divisória. Então, quando o autor está dizendo, as vossas iniquidades ou as vossas maldades geram uma separação, ele está comparando isso como algo físico. Criar uma divisória, irmãos, eu poderia falar que esse muro, tem aqui um bar do lado, sim ou não? O que nos separa do bar? Esse muro aqui. Uma parede aqui que está nos separando, entendeu? Criar uma divisória, muitas vezes, é criar um muro. Inclusive, uma das traduções, ao invés de ser divisória, é criar um muro. Um muro que faz o quê? Separar. E quantas coisas, irmãos, tem feito a gente fazer uma separação entre a fé verdadeira e uma fé falsa? Entre estar na presença de Deus ou estar no mundo? Quantas coisas que geram esse muro para a gente não acessar as coisas de Deus? Muitas. Badal, no sentido figurado, também pode ser traduzido como tornar diferente. Ou a gente pode usar essa expressão, fulano de tal ficou indiferente no culto, ou ficou indiferente comigo. A gente pode usar o termo, ficou desconfiado, ficou ruim ali o clima. Então a separação, às vezes, nesse badal, é você estar indiferente daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Precisa corrigir isso. Precisa mudar isso. E também, o sentido figurado pode ser traduzido como mudar ou até mesmo substituir. Mas eu gosto das outras traduções que elas retratam o que a gente quer passar. Diga assim, Badal significa muros de separação. Hoje, irmãos, nós queremos orar aqui com vocês. Aí eu quero portas fechadas. Não, chega de porta fechada. Toda hora você tem porta fechada aí. Toda hora você tem um não. Não, quero mais saber de porta. Não quero saber mais de Dalet com porta fechada. Eu quero abrir as portas. Eu quero que portas sejam abertas. E Dalet, lembrando também que é caminho. Eu quero que os meus caminhos estejam abertos. Jesus, ele é uma porta aberta para nós. Apocalipse capítulo 3 fala: eis que eu vos tenho uma porta aberta para vocês. E aí, ao longo dessas semanas que virão, nós vamos falar de vários conceitos sobre portas e portas abertas, portas e janelas espirituais abertas, financeira, amorosa. Eu me lembro aqui de cabeça o profeta Eliseu profetizando, amanhã Deus vai abrir uma janela aqui, e essa janela vai trazer um resultado financeiro para toda a nação. E a nação que estava passando fome, e já indo para um nível de canibalismo, gente morrendo de fome, de um dia para o outro, a profecia se cumpre, a janela se abre e o povo recebe uma prosperidade muito grande. São portas e janelas que Deus abre. São acessos que Deus permite com que a gente entre. A pergunta que eu quero te fazer é: que área da tua vida que tu percebe que esse Dalet está bem firme mesmo? Que está acontecendo uma divisória, que está acontecendo o quê? Uma separação. Eu não consigo acessar além.
é um convite que eu te faço para a gente orar e quebrar todo muro que nos separa do caminho de Deus. Todo muro que impede a gente acessar. Vamos romper com isso. Coloque-se de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Jesus, quando ele morre lá na cruz do Calvário, havia uma porta que estava fechada. Na verdade, essa porta se abria uma vez por ano. Quantas vezes? Uma vez por ano. E uma pessoa no mundo só que poderia acessar esse lugar. Preste atenção. A porta se abria uma vez por... E uma só pessoa no mundo poderia acessar. Que porta era essa? A porta que dava acesso diretamente a Deus. A porta do Santíssimo Lugar, ou do Santo dos Santos. Essa porta era justamente um véu, uma cortina, como nós vimos no Dalet ali. Era uma porta feita de cortina. Havia uma separação. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o texto vai dizer o quê? E eis que o véu do templo se rasgou. Profeticamente, agora eu e você temos acesso a essa dimensão em Deus. A essa porta que abre todas as portas. Jesus é a porta que abre todas as portas. E eu não sei que porta que está fechada para você hoje. Eu só sei te dizer que nós podemos, através de oração, da fé e do entendimento bíblico, romper, quebrar, destruir e fazer com que a porta se abra. Você percebeu que toda essa oração que você fez agora só falou de coisas sobre você? Porque esse é o propósito. Se nós não arrumarmos essa casa interior e não abrirmos essa porta chamada coração ou a porta da nossa vida, como que você vai clamar a Jesus ou a Deus por outras portas que a gente vai falar nos outros dias e orar por elas? É uma coisa meia estranha você querer que Jesus abra as portas para você sem você abrir as portas para ele entrar na sua vida. Ou você toma uma posição interior de querer mudar, ou as portas vão continuar fechadas. A gente ora, Deus abre a porta para fulano, para ciclano, abre. Mas muitas vezes, o teu coração que está ferido, machucado, magoado, contaminado por pecados e iniquidades, fecha a porta que Deus abriu. Agora sim, nós vamos orar e você vai apresentar uma porta que você quer que Deus abra. Haja visto que você orou para Deus tocar o seu coração na sua vida. Feche seus olhos aonde você está. Talvez nessas 4 semanas aqui, você vai buscar uma porta aberta na tua vida profissional ou financeira. Você está convidado e desafiado para isso. Mas talvez você vai estar buscando 4 semanas apenas de oração e de busca para que uma porta na tua vida amorosa abra-se. Uma porta que vai dar acesso à reconciliação, à restauração de um casamento, relacionamento, ou até mesmo de conhecer uma pessoa. Deus pode trazer uma pessoa para o seu caminho. Eu não sei que porta você precisa. Eu só sei que Jesus é essa porta, que vai abrir todas as portas para você.
Talvez você está como aquela mulher encurvada. Ali mostra que a porta está fechada e você está doente, presa em uma enfermidade, em uma doença, seja ela qual for. Eu quero dizer para você que aquele mesmo Jesus que disse para aquela mulher, você está livre. Em outras palavras, ele poderia dizer, a porta se abriu, você está curada. Esse mesmo Jesus está aqui hoje, para abrir essa porta do cativeiro da enfermidade e da doença, e você ser curado e ser curada. Talvez não é físico, talvez é emocional. Tristeza, angústia, feridas, mágoas, inseguranças, incertezas. Jesus quer curar o teu coração. Ele quer abrir todas as portas para você. Jesus, eu oro agora por esses meus irmãos e irmãs. Tanto aqueles que estão aqui presencialmente, como cada um que posteriormente está assistindo e talvez já está repetindo as orações. Que cada dia, meu Pai, que essa pessoa repetir essa oração, que mais a porta se abra. Que todas as portas, meu Pai, das quais os teus filhos, meu Pai, estão agora orando, buscando, que esse Dalet da porta fechada seja rompido, quebrado, porque nós declaramos que as portas estão se abrindo agora. Abre, Senhor, as janelas e as portas do céu, abre os céus, meu Pai, e começa a derramar sobre a vida dessa pessoa a bênção, o milagre. Eu sinto no meu espírito, irmão, aqui, pessoas presencialmente aqui, que o teu coração e a tua vida está fechado e fechada. E possa ser que alguém que vai assistir posteriormente na internet, já serve para você também. Traumas, frustrações. Você confiou em pessoas e essas pessoas te feriram. E o seu coração se azedou, se fechou. Você vive num conflito, você vive num embate. Você quer ser feliz. Você quer voltar a ter confiança. Mas você precisa abrir o teu coração para perdoar alguém. Talvez perdoar alguém por uma dívida literal, ou por palavras malditas que ela lançou, ou por atitudes que essa pessoa tomou com você, e te feriu, e te machucou, e te magoou. E aí isso causou esse trauma. Deixa Deus te curar agora. Há pessoas aqui, irmãos, que o Espírito Santo me conduz a orar por você hoje. Que você tentou prosperar. Não, eu vou empreender. Não, eu vou ser sócio. Não, eu vou montar um negócio para mim ganhar dinheiro. E deu errado. Não foi, não fluiu. Você talvez perdeu dinheiro. Talvez está devendo até hoje. E todas as vezes que é colocado diante de você um desafio, você tem medo de acontecer novamente aquilo. Porque você viu a porta se fechando para você. Jesus quer curar o teu coração, a tua mente. Porque para você acessar essa porta novamente, você tem que ser curado. Deixa o Espírito Santo te tocar agora. Você não vai ter mais medo de empreender, porque dessa vez você vai empreender com os céus abertos sobre a tua vida, com as portas abertas sobre a tua vida, e não com o teu coração, a tua vida, a tua mente fechada.
Abra a sua mente e o seu coração para o Espírito Santo de Deus ministrar. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor, todas as pessoas que aqui estão, que tiveram as portas fechadas, por causa de uma feitiçaria, de uma bruxaria, de um encantamento, de uma praga que foi lançada, de um feitiço que alguém fez, e as portas se fecharam, e tudo se travou, e aquele acesso que a pessoa precisava, aquela bênção, foi criado um muro, uma fortaleza. Nesta oração, Pai, nós declaramos agora que até mesmo as fortalezas do inferno venham ser quebradas agora, destruídas agora. Espírito Santo de Deus, faz com que essas portas se abram. Faz com que essas portas se abram. E tudo aquilo que os teus filhos querem receber, começa a tocar eles agora. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. Portas estão se abrindo agora. Show karamaturi alabaço. Obrigado, Espírito Santo. Estenda a sua mão assim, ó. Nós vamos passar, ungir as suas mãos e orar nas tuas mãos. Porque mão é onde você toca. Mão representa aquilo que você tem. E o profeta Miqueias disse que as iniquidades contaminam as nossas mãos. Por isso que muitas coisas que vêm na sua mão, você não consegue segurar. Mas a partir de hoje, tudo aquilo que você colocar as mãos, vai multiplicar, vai prosperar, vai fluir. Enquanto o Lucas vai adorando, nós vamos orar por você. E não perca, não fica distraído não, continue orando. Continue falando, Senhor, abre a porta para mim. Eu preciso que a porta se abra, eu preciso que os caminhos estejam abertos. E aí a gente vai orando com você. Espírito Santo de Deus, vem. Glória a Deus, igreja. Sente 2 minutinhos aí. Sente. Nós já vamos finalizar. Mas antes da gente finalizar, eu quero convidar você para ofertar a casa do Senhor, para contribuir. A Vera está aqui do lado aqui. Está aqui com QR Code. Tem envelope também para quem quiser fazer uma oferta em espécie. E aí você chama ela e pega o envelope, ou quer ler o QR Code. A Miriam vai colocar aqui. Tem esse aqui também. Enquanto você vai ofertando, eu vou orar por você para Deus te abençoar e te prosperar cada dia mais. Irmãos, a primeira porta que tem que se abrir é a porta do seu coração, da sua vida. Coloca a sua mão na consciência hoje e veja quais separações, quais muros você tem construído que impede o próprio Deus ou o próprio mundo espiritual acessar você. E assim você corrija isso. Mude isso. Porque mudando e corrigindo isso, as demais portas vão se abrir.
traumas, frustrações, decepções, negociações negativas, malignas, sempre fica aquela coisa pesada. Mas é um tempo, é uma fase que Deus quer abrir as portas para vocês. Mas isso vai depender da sua fé, de quanto você está aberto ou aberta para receber essas respostas de Deus. Eu quero orar pela tua oferta, Senhor. Abençoe agora, meu Pai, a vida do teu filho, da tua filha, que hoje oferta, que hoje, meu Pai, está doando para essa casa de oração. Jesus, abre as janelas do céu, como diz lá em Malaquias, e derrama as bênçãos sem medidas, meu Pai, sobre cada um agora que está abençoando essa obra. Multiplica, Pai, essa semente e faça, meu Pai, com que essa semente seja uma semente de milagres, de bênçãos, de conquistas. E tudo aquilo, meu Pai, que os teus filhos desejam receber, que eles possam colher. Essa oferta é uma semente que vai fazer essa pessoa colher, e colher grandes milagres. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Todo mundo já ofertou? Vamos ficar de pé para a gente finalizar.